Pai Eterno e Santo, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz. Nós sabemos que nada escapa das tuas mãos. Tudo está no teu controle, Senhor. Amém, está Jesus. tudo no teu controle. Glória a que Deus. possamos ter paciência para entender o processo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abençoa a aula de hoje. Usa a tua serva, Vânia, com muito poder, em Amém, nome de Jesus. Traz sobre nós o esclarecimento da tua palavra. Glória a que possamos Deus. assimilar, Senhor, a tua palavra. Que a tua palavra ache no nosso coração morada. É o que nós pedimos para esta aula, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode fechar, Claudinha, o microfone. Então, hoje vamos para a nossa 9ª aula já, né? Então, quem assistiu às aulas aí, levanta a mãozinha aí. Quem já assistiu alguma aula, né? Glória a Deus. E aí, vamos continuar agora com as tempestades no cristão. Durante a nossa aula, eu vou dando versículos bíblicos, e aí cada uma vai lendo conforme eu vou dando, tá bom? Então, a Cláudia vai ficar com Mateus 10, 21. Você abre aí, Cláudia, vamos usar muito a Bíblia hoje. A Beth, Romanos 5, de 3 a 5. E a querida Valquíria, Hebreus 10, de 32 até o 39. Amém? E aí, conforme eu for pedindo, vocês vão lendo. Glória a Deus. Então, vamos primeiro Mateus 10, 21. Cláudia, abre o microfone e leia. Eu espero. Ela está procurando a Bíblia, gente, eu acho. A Bíblia está aqui, eu estou procurando o capítulo. Ah, tá bom, então. É 10, 21. 21. Amém. Pode ler? Pode. É do 21, só o 21 ou mais algum? Não, só o 21. Beleza. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Né? Então, esse versículo está num contexto do que vai acontecer nos últimos tempos, né? Que os pais, os irmãos entregarão à morte os irmãos, o pai, o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E nós estamos vendo isso acontecer. E isso não está acontecendo só no mundo. As tempestades estão vindo sobre os cristãos. Então, o Senhor Jesus avisou que isso aconteceria também dentro das nossas casas, que as tempestades viriam sobre nossa casa, e onde as maiores lutas seriam dentro dos nossos lares. Antes, os cristãos tinham lutas fora, né? A gente tinha fora. Então, quando a gente se convertia, as pessoas de fora, que não eram apenas amigos ou parentes, né? Falavam, você se tornou crente, que coisa horrível. Hoje, nossa luta está dentro dos nossos lares. Então, acontece isso, irmão contra irmão. Então, nós estamos vendo isso acontecendo. Nas nossas igrejas, irmãos se levantando contra irmãos. Pais contra filhos. E filhos se levantando contra pais, né? Como os filhos estão se levantando contra os pais cristãos hoje. E os matarão. Pode ser matar física, espiritual e emocional, tá? O matar não é só no físico, é nas 3 áreas. Então, os filhos podem matar primeiro no seu emocional, acabar com a sua paz, com a sua alegria, né? Com aquela coisa de você realmente tá amando eles, tá querendo dar carinho, atenção, então mata. A próxima morte que acontece é a espiritual. Como seria essa morte espiritual? Quando você fica tão entristecido, tão acabado com essa luta com os filhos e vice-versa, que você não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de ler a Bíblia, não jejua mais. E aí você só fica no ativismo na sua igreja, vai, frequenta o culto, volta, mas tempo com Deus você não procura ter mais, né? Então vai matando você espiritualmente.
até que chega no físico, quando acontecem as tragédias, né? Em que realmente a ira domina a pessoa, domina de uma tal forma que aí acontece uma tragédia de pegar uma arma ou pegar outra coisa, ou uma enfermidade tão grave acontecer com a pessoa. Porque acontece, o nosso emocional atinge o nosso espiritual e o nosso físico. Então, quando as pessoas começam a nos machucar, principalmente os da família, é onde a gente ama mais filhos, né? E tudo mais, netos, mães, pais, por aí vai. As pessoas começam a nos machucar tanto, 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 que nós começamos a adoecer. E aí vem as enfermidades, porque a gente fica naquela constância, perdoa, aí faz de novo, perdoa, faz de novo, perdoa. Aí vai, tipo, afetando o físico. E aí vem as grandes enfermidades como o câncer. Os médicos já falaram que o câncer, a causa dele, a raiz do câncer é a falta de perdão. Então, o câncer começa a ser gerado nos nossos órgãos, por causa da falta de perdão, por causa do emocional abalado, por causa das várias intrigas, das várias contendas, das várias coisas que é provocado dentro de casa. Então, vem as enfermidades, né? E aí vai matando aos poucos o cristão até que ele vai a óbito. Então, acontece isso na nossa vida, são tempestades. Claro, tudo no controle de Deus. Deus não foge do controle. Quem é filho e não foge do controle de Deus. Então Deus fica falando, o Espírito Santo fala conosco, fala nosso interior, vai falando com a gente, vai usando pessoas, vai usando a palavra e vai falando. Jesus falou que nunca perderia uma ovelha. E aí quando você vê cristãos falecendo, às vezes até novos, é porque o Senhor fortaleceu a fé, fez com que a pessoa fosse renovada e levou. Porque era melhor levar do que continuar nesse processo de ser machucado. Então o Senhor cura ali, verdade, cura o físico, né? E cura o físico não, cura o emocional e espiritual e leva. Então, o Senhor prefere levar para si do que a pessoa perder a fé de vez e a ovelha se acabar, né? E até a blasfêmia, né? Que aí sim é o pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Então, realmente, o Senhor cuida da gente como bom pastor, como está no Salmo 23:1, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, o cuidado de Jesus nas nossas vidas é muito grande. Jesus nos preparou para isso. Sempre falou das tempestades que viriam sobre nós. O cristão não está só porque virou crente, agora não tenho nada, não tem tempestade, a minha vida vai ser um mar de rosas. Isso não acontece se a gente fala que é a teologia da prosperidade, que é uma teologia que entrou nos anos 90, muito forte nas nossas igrejas aqui no Brasil, onde os cristãos não podiam ter problemas. O cristão que tinha problemas é porque estava sob disciplina do Senhor. Então, toda vez que um cristão tinha problema, vocês já ouviram falar nisso? Quem ouviu falar nisso aí, levanta a mão. Né? Que todo cristão que tinha problema é porque Deus estava disciplinando. E por Deus estar disciplinando, os pastores não podiam ajudar, não podiam socorrer, não podiam fazer nada, porque Deus estava disciplinando. Então, eles não podiam tocar. Então, essa filosofia, essa coisa que entrou, essa heresia que entrou no meio das igrejas, afetou muita gente, muita gente. Eu mesma fui afetada nos anos 90 com essa ideologia que entrou na igreja que eu estava congregando. E quando nós passamos por problemas terríveis, eu e meu marido, o pastor veio com essa história na época e falou isso pra gente. Que Deus estava disciplinando, que Deus estava corrigindo, que ele não podia ajudar a gente em nada, enquanto a gente estava passando necessidade, né? Com 2 filhos pequenos, passando necessidade. E o pastor veio com essa história que não podia ajudar, porque era Deus colocando a mão e disciplinando. Então, isso se espalhou para o Brasil inteiro. E também para o mundo, para os Estados Unidos, que veio dos Estados Unidos essa ideologia, né?
essa heresia no nosso meio. Bom, agora Romanos 5, 3, 5. Quem ficou? A Beth? Leia aí, Beth, para nós. Pode abrir o microfone e ler. Abriu o microfone, Beth? Senão a gente não vai escutar você ler, hein? Ai, meu Deus. Vamos lá, Beth. Romanos 5. Romanos 5, 3, é isso? 3 a 5, é. Tá. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Pode fechar o microfone agora, Beth. Então, aqui, Deus fala o porquê das tempestades. Tudo que Deus faz na nossa vida não é por acaso, não é aconteceu sem querer, não. Tudo tem um propósito. Lembre-se, Deus está no controle de todas as coisas. Se a pessoa entregou sua vida a Jesus Cristo, nasceu de novo, se tornou filho de Deus, o Senhor vai cuidar de todos os detalhes da nossa vida. E Ele vai permitir as tempestades vir para o cristão crescer. Lembre-se também isso na natureza. Quando a árvore sofre várias tempestades, o que acontece? A raiz dela vai cada vez mais fundo. Quando o lugar é árido, não tem muitas águas, também vai afundando a raiz atrás das águas. E quando a raiz vai afundando atrás de água, ela fica forte, fica fortalecida. E cada tempestade que vem, aquela árvore não é derrubada. Então aquela árvore vai fincando a raiz e vai sendo uma árvore muito forte. Então a gente às vezes vê árvores grandes, centenárias em nossas cidades, que vem uma tempestade forte e elas caem. Por quê? Porque não tem raiz profunda. Não, sabe? A água sempre batia nelas, alguém sempre estava jogando águas, então ela não fincava a raiz. Não tinha necessidade de descer a raiz. Mas quando falta água, a árvore vai atrás, né? Com as raízes, vai aprofundando. Então as tempestades vão vir. E o que elas produzem no cristão? Primeiro, a tribulação das tempestades, porque, gente, tempestade é muita tribulação, né? Tempestade é algo que afeta a gente, principalmente as mulheres, o nosso emocional, a gente fica, né, descabeladas, né, puxando os cabelos, porque a tempestade abala muito a gente no nosso emocional. Então, a tribulação produz paciência. Quem de vocês pede paciência? Levanta a mão. Deus me dá paciência. Deus me dá paciência. Gente, quando eu observei profundamente esses versículos, eu parei de pedir paciência. Porque toda vez que eu pedia paciência, a minha tribulação. Então eu falei, não vou mais pedir paciência, não, vou pedir graça. Senhor, me dá graça para suportar, me dá graça para ir em frente, me dá graça, porque a paciência vai, né? Então, ela precisa de tribulação para ser produzida a paciência na nossa vida. Então, as tribulações vêm para produzir essa paciência, né? Depois, a paciência vai produzir o quê? Experiência. Só vai saber o que o irmão sente se você passar por aquilo. Se você nunca passou por nada, assim, meio trash, você não vai sentir o que o irmão está passando. Por exemplo, eu passei vales na nossa vida, financeiros, em que a gente, às vezes, não tinha comida para comer, né? Então, às vezes, não que não tivesse nada, mas, assim, tinha só, arroz e feijão, né? Então, um ovo, no máximo. Mas eu tinha filhos pequenos, então passava aquele aperto, aquela coisa forte. E hoje nós entendemos a necessidade quando vem um irmão falando, então, eu estou precisando disso, nós estamos passando por um vale. Nós entendemos, porque a gente passou por isso.
produziu experiência na nossa vida. Então, a gente vai entender, a gente vai compreender. Eu passei por um câncer. Eu tirei um seio, eu não tenho seio direito, né? Em 2012, passei por um câncer, fiz mastectomia, tirei todo o seio, coloquei uma prótese. E hoje eu entendo quando as mulheres passam por enfermidades graves, porque eu passei por uma enfermidade grave. Então eu entendo isso. Eu passei por 3 depressões. Então eu entendo quando a mulher chega, então eu estou em depressão profunda, eu não consigo sair disso, eu preciso sair disso. Como é que eu saio disso? Eu sei como é que sai. Eu posso ter uma experiência para falar com elas como é que sai de uma depressão profunda, né? Então, essas experiências que são produzidas na nossa vida é para abençoar outros, não é para ficar para gente, é para abençoar outras pessoas. Então, você só vai entender o que o irmão ou a irmã está passando se você passou por aquilo. Eu tinha uma líder minha, quando eu era mais nova, que eu falo que ela cresceu e ficou numa bolha onde era super protegida pelo pai, pela mãe, mesmo casada com os filhos, o pai e a mãe colocaram numa bolha. Então, tudo que ela precisasse, o marido precisasse, era só falar com o papai. O papai dava, porque o pai tinha dinheiro. O papai dava. Se ela precisava de conselho, os irmãos ajudavam, porque ela era filha, né? Era a única mulher entre os irmãos. Então, tudo papai dava, os irmãos ajudavam, não sei quem ajudava, PPV quem ajudava. Então, ela estava o quê? Numa bolha. Ela nunca tinha passado nenhuma enfermidade, nunca possuía enfermidade nenhuma. Então, tudo que eu trazia para ela, das coisas que eu passava, ela não entendia. Ela achava que eu não tinha fé, ela achava que eu estava exagerando, ela achava que eu, sei lá, que Deus estava me castigando por alguma forma, ou não sei, ela não entendia de jeito nenhum os meus problemas pessoais, principalmente os financeiros. Ela não entendia. Então, só vai entender o que você está passando quem passou pela mesma coisa. E vai poder te apoiar, e vai poder te ajudar, e vai poder te dar conselhos, porque teve a experiência na vida. Bom, o que mais as tempestades produzem? Da experiência vai a esperança. Então, nós começamos a esperar que Deus vai prover, que Deus vai socorrer, que Deus vai nos ajudar, que Deus vai nos tirar do vale, que Deus vai nos fortalecer, que nós não vamos permanecer naquele vale pro resto da vida, que o Senhor vai prover, vai fazer os milagres. Então, é a esperança. Deus fortalece a nossa esperança. E a esperança vai produzir em nós, ela não vai trazer confusão, e o amor de Deus vai ser derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, o Senhor vai tirar... Peraí, tá chegando mais uma aqui, glória a Deus. Vamos ver quem é. Vamos ver quem é. Cadê? Ai, Jesus, eu apertei errado. Ai, meu Deus. Eu sei que chamou aqui, mas acho que foi embora. Mas vai voltar. Glória a Deus. Então, o Senhor vai derramar amor na gente. Depois de toda essa tempestade passando, de toda essa tribulação vindo, às vezes as tempestades são enormes, são grandes, são imensas. O que o Senhor vai trazer? Vai tirar toda a confusão, que a tempestade, o que ela produz, gente? Confusão. O que ela produz? A gente fica desnorteada, a gente não sabe o que fazer da vida, a gente fica, meu Deus, agora vai acabar tudo, agora eu desabar tudo na minha cabeça, o negócio vai, sabe? Aí o Senhor, depois que acaba a tempestade, o Senhor tira toda a confusão. E aí derrama amor, né, em nossas vidas, através do Espírito Santo que habita na gente. É assim que Deus faz, né? Então o Senhor, Ele quer produzir na nossa vida amor. Como está difícil amar hoje em dia. Como está complicado amar as pessoas. E o Senhor sabe disso. E por isso Ele vai permitindo tempestades na nossa vida, para que a gente entenda que Ele está no controle
e que no final da tempestade você vai estar amando mais a Deus e amando as pessoas ao seu redor. É isso que o Senhor produz na nossa vida. Glória a Deus. Amém? Bom, agora vamos para Hebreus 10, de 32 até 39. A Valquíria, né, Valquíria? Vamos lá, querida. Ela vai estar lendo para nós esses versículos. Hebreus 10. De 32 até o 39. São vários versículos, hein? Se quiser, eu leio metade. Você lê até o 35 e eu leio o resto. O que você acha? Tudo bem. Então tá, então vamos embora. Então, Hebreus 32 ao 35. 30. Lembra bem dos dias passados, em que depois de ser denominados, suportaste grandes combates e aflições. Em parte, sem espetáculos, com vitupérios Isso. e tribulações, e em parte, outros participantes com os que assim foram tratados. Que também vós compadecestes das minhas prisões, com alegria recebestes dos vossos bens, sabendo que nós mesmos temos nos céus uma possessão melhor e permanente. Amém. Agora eu vou ler. Pode fechar aí. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, que o que virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem alegria nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Deus, né? Então aqui, particularmente, fala para quê? Para que a gente suporte as aflições. Nós temos que suportar, o Senhor nos dá graça para suportar as aflições que vão vir sobre nós. Lembrando-se que dos dias passados, quando Deus te abençoou, quando você estiver passando por qualquer aflição, por pior que seja, lembre-se assim, não, Deus já me abençoou no passado, Deus fez isso comigo, Deus fez aquilo, Deus fez aquele milagre, Deus agiu naquela situação, Deus operou naquilo que eu estava passando, então Deus vai operar de novo, Deus vai fazer de novo, porque Deus não se cansa de abençoar. Nós nos cansamos de abençoar as pessoas. Chega uma hora, não, chega. Não aguento mais você ficar pedindo oração. Chega, eu não aguento mais. Você está sempre precisando de ajuda. Estou cansada de te ajudar. Mas Deus não é assim. Ele não se cansa de nos abençoar. Então o Senhor fala que a gente seremos iluminados, suportando grande combate e aflições. Deus vai iluminar a nossa vida. Nós vamos sair desse combate cheias da graça, cheios do amor, cheios da paz do Senhor. Vamos ser fortalecidas em Deus. E em partes temos... Aí tudo isso que acontece conosco vira um espetáculo, né? Para o mundo. Você viu a pessoa lá, como é que ela tá? Você tá vendo a fulana novamente naquela situação. Meu Deus, novamente passando aquilo. Ah, meu Deus, será que Deus abandonou a vida dela? Novamente aquilo, novamente. E aí a gente vira um espetáculo, não é verdade? A gente vê que isso acontece de verdade. E porque também vós compadecestes dos que estavam nas prisões, e com alegria permitisse a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós mesmos tendo os céus em possessão melhor e permanente. Então o que acontece? Nós sempre estamos se compadecendo das pessoas. O Senhor nos leva a se compadecer, o Espírito Santo nos leva a se compadecer das pessoas. E aí o Senhor fala que a gente também ajuda as pessoas que estão nas prisões.
prisão. Não é só aquela cela lá, né? No Carandiru ou aqui em São Vicente. Não, as prisões podem ser emocionais. Tem muita gente presa emocional. E agora, nos últimos segundos da volta de Cristo, mais e mais pessoas estão sendo presas emocionalmente. Como? Elas começam a ficar depressivas pelas situações que elas vivem, porque elas não estão confiando em Deus, e vão caindo na depressão. Às vezes também a depressão vem por situações físicas, por falta de vitaminas ou por falta de alguma coisa que está acontecendo dentro da mulher, não é só espiritual, tá, gente? Emocional. A depressão também é algo físico, tá? Por falta de um monte de coisa, hormônio e por aí vai. Então a depressão vem por vários fatores. E aí as pessoas ficam prisioneiras dessa situação. E aí você fala, sai disso, vamos confiar em Deus. E a pessoa fica prisioneira. E o Senhor fala que a gente está com essas pessoas tentando ajudá-las, né? E mesmo que as pessoas venham e roubem a nossa paz, que a expoliação é roubar aqui, tá? Os nossos bens, o maior bem de hoje do ser humano não é dinheiro. O maior bem do ser humano é a paz, a alegria, a tranquilidade. Esses são os maiores bens que estão sendo roubados. Então o Senhor fala, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande tamanho galardão. Então não rejeitem o que Deus vai fazer na vida de vocês. O Senhor vai operar grandes milagres. Porque é necessário isso para que vocês tenham paciência e depois de feito a vontade de Deus, vocês possam alcançar a promessa. Então o Senhor fala na palavra dele, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é tudo. Tudo sempre vai ser tudo. Ah, mas aquilo também. Mas aquela situação também. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo é tudo. Então, o Senhor fala o seguinte também, que necessitais de paciência. E depois o Senhor fala, porque ainda tinha um pouco de tempo e haverá, e Deus não vai tardar. O Senhor não vai demorar. O Senhor vai nos socorrer na hora certa. Mas o Senhor fala no 38, mas o justo viverá da fé. Sempre a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé, temos que ter o escudo da fé levantado. Porque o diabo vai querer abaixar esse escudo, vai querer roubar a sua fé, vai querer minar você e falar que Deus não vai te ajudar, que desta vez Deus não vai te socorrer, que Deus não está nem aí com você. E isso tudo é mentira. E ele é o pai da mentira. Então ele vai atacar você, vai atacar na sua mente, vai usar pessoas, situações, para que a sua fé seja roubada. E você não tenha mais o escudo levantado. E aí ele pode te flechar à vontade e ficar te machucando, usando pessoas para te machucar, para te ferir, situações, pensamentos, aí vai te machucando. E nós, porém, nós somos daquelas que se retiram mais para a perdição, mas aquelas que creem para a conservação da alma. Os problemas, as tempestades não vai nos levar para a perdição, mas vai nos levar para a vida eterna. O Senhor vai fazer a obra. Isso que você está vivendo vai passar. E isso tem um fim. E já tem um prazo para terminar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E agora vamos abrir Atos, capítulo 14, de 21 até o 23. Glória a Deus. Vamos abrir aqui Atos. Eu tinha marcado Atos e saiu a marcação, mas tudo bem. Glória a Deus. A gente vai dando glória a Deus, vai pedindo a graça de Deus. Vamos lá. Atos 14, de 21 até o 23. Amém? E tendo anunciado... Tá saindo cortado. Tá saindo cortado? Mesmo. O meu áudio?
Tá cortado? Não dá pra ouvir nada. Não? Eu acho. É como se fosse cortado. Ah, é o sinal do Wi-Fi, que tá meio cortado, então. Mas tudo vai sair no vídeo, tá? Que eu tô fazendo. Se vocês não escutarem alguma coisa, vai depois, vocês podem rever o vídeo, tá? Eita, saiu. Glória a Deus. Ah, tá tudo igual. Não, Atos 14, de 21 a 23, meninas. Glória a Deus. Nossa, valeu. Vamos lá ler, então? Vou ler aqui. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito ancião em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em que haviam crido. Então aqui eles estavam sendo preparados para pregar o evangelho, né? Então aqui estavam sendo preparados aqui Paulo, né? Paulo estava orando com a igreja e eles foram mandados, né? Então eles iam ser mandados para que o evangelho fosse pregado em Listra, Icônio e Antioquia. E ali eles colocaram a mão neles e enviaram eles. Então estavam preparando eles para que o evangelho fosse pregado. Como é que foi esse preparo? Como preparar pessoas para ir pregar o evangelho? A pessoa tem que orar, a pessoa tem que jejuar. Não dá para pregar o evangelho sem oração e jejum, porque aqui já fala nesses versículos que por onde eles iam, onde Paulo ia, aí via sempre perseguição, sempre aflição, sempre tribulação. Então eles tinham que ir com as armas espirituais. Vocês sabiam que as nossas armas espirituais têm que ser colocadas todos os dias? Porque é uma armadura. A armadura, o soldado não dormia com ela. O soldado, ao dormir, arrancava toda a armadura. E aí, quando ele ia para a batalha, ele colocava toda a armadura de novo. E nós temos que colocar a nossa armadura sempre. E eu vou estar encerrando, falando sobre essa armadura que está em Efésios. Então, eles iam pregar o evangelho para levar pessoas a Cristo, em primeiro lugar, libertar pessoas cativas e fazer discípulos, sempre. Não adiantava só pregar o evangelho sem fazer discípulos, senão as pessoas iam se dispersar, as pessoas iam embora, então precisava fazer discípulos, animando e fortalecendo a fé deles, para que eles continuassem perseverando. E falando que através das tribulações eles iam entrar no reino de Deus. Não é porque virou crente que o negócio ia ser mil maravilhas. Não, você entrou por exército de Cristo e agora o Senhor vai te ensinar a ser uma guerreira do Senhor, para você aprender a lutar nesta guerra que estamos até chegar no céu. E nós vamos também ter uma vida, como eu falei, de oração e jejum. Amém? Então, oração e jejum vai estar sempre na vida do cristão. Oração, jejum e meditação na palavra. Não apenas ler a Bíblia como você lê um livro comum, não. Você vai ler a Bíblia e antes de começar a ler, vai falar, Senhor, fala comigo, porque o teu servo ouve, tua serva ouve. Eu quero que o Senhor fale comigo hoje. Oi. No caso, como a senhora está falando da leitura bíblica, né? Então, antes de eu ler a palavra, toda vez que eu vou antes, eu devo orar, é isso? Isso, porque você não vai ler apenas como um livro comum. Você vai ler como se fosse uma comida, você vai se alimentar, vai alimentar o seu espírito. E nós temos que sempre ver que nós somos ovelha. A ovelha, quando come, ela rumina. Ela vai comendo aquela quantidade, aí ela fica ruminando. E fica ruminando até digerir tudo. Então ela enche a boca dela de comida e depois fica ruminando. É a mesma coisa o cristão, porque nós somos comparados a ovelhas. Então a gente lê, mas antes de ler, fala, Senhor, fala comigo.
Me ajuda a me alimentar hoje. Eu preciso do teu alimento. Eu preciso ser alimentada e fortalecida na tua palavra. E o Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo vai, porque ele se alegra quando a gente busca e pede a direção dele a cada dia, né? Glória a Deus. E vamos para Efésios, capítulo 6, para encerrar, falar da armadura, tão importante na nossa vida espiritual, e que todos os dias os cristãos, e quando saem para a guerra, tem que colocar armadura, senão você vai ser flechada, você vai ter um monte de hematomas espirituais na sua vida, né? E pode ficar bem ferida mesmo, né? Então, vamos colocar a armadura que está escrita em Efésios 6. Amém? A partir do versículo 10. Quem abriu aí, dá glória a Deus, com as mãozinhas, glória a Deus. Vamos lá. Nos demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Então, a primeira parte da armadura é você se cingir com a verdade, né? Então, a verdade tem que estar na nossa vida. Nós temos que banir a mentira. Eu tive uma filha na fé que foi muito difícil levá-la a Cristo. Ela era minha vizinha, ela já faleceu, o nome dela era Cida. E ela tinha uma vida, gente, de mentira constante. Ela mentia o tempo todo e ela falava que precisava mentir porque ela não podia falar a verdade para o marido, senão ela não tinha as coisas. Porque o marido dela dava... A gente não tá te ouvindo mais. Eita, Deus de poder, abençoa em nome de Jesus. A gente não tá mais... Glória a Deus, glória, 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 glória. Então, a minha amiga Cida, que foi a minha primeira vizinha quando eu casei, ela tinha um filhinho, ainda tem, né? Eles estão vivos. O Vitor, depois nasceu a Débora. E ali eu comecei a falar de Jesus para ela. E ela resistiu ao evangelho durante quase uns 4 anos. E eu falava de Jesus, ela ia até na igreja comigo, mas na hora de receber Jesus, nada. Na hora de receber Jesus, nada. E até que eu comecei a ficar intrigada com ela. Mas por que você não quer receber Jesus? E ela falou assim, porque eu vou ter que parar de mentir. Eu não posso parar de mentir, porque senão eu não consigo as coisas do meu marido. Porque o meu marido não dá as coisas se eu não mentir. E o diabo enganou ela de tal maneira que ela acreditou nisso, que ela precisava mentir. Então a vida dela era regada de mentiras. E aí eu falei, filha, vem para Jesus do jeito que você está, porque Deus vai te libertar da mentira. O Senhor é o nosso libertador. O Senhor é que nos liberta. Se você crê em Jesus, você verdadeiramente será livre disso, dessas cadeias que te aprisionam. Ela é verdade? É. Mas aí como é que eu faço com meu marido? Falei, Deus vai fazer o mover. Creia, creia, você não vai mais precisar mentir para o seu marido. Ela, tá bom. Aí ela orou comigo, recebeu Jesus, foi para a igreja, foi batizada, mas o diabo ficava sempre rondando a vida dela. Porque ele não desiste, amada. Vocês pensam que ele quer largar o osso? Ele não quer largar o osso. Ele usou aquela mulher para mentir a vida inteira e ele ficou naquilo e ficou cercando ela. Daqui a pouco eu pegava ela falando mentiras absurdas. E uma vez eu confrontei ela, falei, você precisa ser liberta, querida. Isso virou um vício na sua vida, isso é mentira, você está vivendo mentiras, falando mentiras. Porque eram umas coisas absurdas que ela falava. E aí
ela ficou muito brava comigo e até quase que a amizade acabou, porque eu confrontei ela, né? Afinal, ela era minha filha na fé, eu tinha que confrontá-la, né? Bom, como é que Deus trabalhou na Cida? Ela teve que ficar com câncer. Ela caiu num câncer muito grande porque o marido fez tanta coisa ruim para ela, ele não se convertia e não se convertia. Ele foi aprontando tanto, 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 que ela ficou com tristezas tão profundas que virou um câncer. E aí, nesse câncer, Deus trabalhou na vida dela, santificando ela para levar para o céu. Então Deus foi trabalhando, 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 e ela foi se firmando em Deus, foi se firmando na igreja, foi se firmando com os irmãos, e foi, só que ela veio a falecer. Ela faleceu, que eu acho que ela tinha uns 57 anos, e está na glória, né? Então, o Senhor veio para nos libertar, mas o que faltou na Cida? Confiar em Deus. Se derramar, descansar, deixar Deus trabalhar, porque a gente não se santifica, amadas. Nós não temos poder de nos santificar, mas Deus tem o poder de nos santificar. Então, se alguma coisa na sua vida ainda está encruada, alguma coisa não foi liberta, você vê que você vira e mexe, você está sempre repetindo os mesmos erros, ora, jejua, busca o Senhor, faz propósito com Deus e o Senhor vai operar. Mas é Ele que opera a santificação, não é você. O que Deus quer de você é o quê? Atitudes. Lembre-se sempre de Josué, né? Lá no capítulo 1, que o Senhor falou para Josué, que ele estava com muito medo de assumir o povo depois que Moisés morreu. Ele falou para Josué, ser forte, corajoso, que eu te ajudarei. É a mesma coisa para nós hoje, amadas. Nós temos que ser fortes, corajosas, que o Senhor vai nos ajudar. Amém? Então, nós temos que abandonar a mentira. A mentira é algo que ela contamina a nossa armadura. Então, nós temos que vestir os nossos lombos. Os lombos é na cintura, né? Lombos é a cintura da mulher aqui. Então, ela faz com que toda a armadura seja sustentada. É um cinturão. Então, aquele cinturão fazia com que toda a armadura ficasse firme, ajustada e não caísse. Então, a verdade na nossa vida faz isso. Ela se torna uma couraça. Fica tudo sustentado. Amém? Aí o Senhor depois fala, tendo cingido os lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. O que é uma couraça da justiça? A couraça é aquela capa, né? Aquele negócio, né? Aquela coisa. A couraça, né? Que protegia o peito, protegia, né? O soldado. A couraça da justiça nada mais é do que tudo que te aborrece, entregar nas mãos do Senhor. Porque a tua justiça é o Senhor. O Senhor é que te justifica. O Senhor que perdoa os teus pecados. O Senhor é quem te limpa. O Senhor é quem te protege. Quando alguém que faz injustiça na sua vida, é Deus que te justifica. É Deus que faz os milagres. É Deus que vai na tua frente. Porque a sua luta não é contra a carne e o sangue. Como está no versículo 12. A sua luta não é contra as pessoas. Não é contra os filhos, não é contra o marido, não é contra o sogro, a sogra, os irmãos da igreja. A sua luta é contra o que está atrás deles. Quem viu o filme que eu passei aí, que eu mandei pro grupo? Da luta espiritual. Forte, né? Eu só não concordo com a parte lá que os demônios davam uma surra lá nos meninos. Porque eles não têm esse poder, né? Então ali, examinar tudo e retenham bem, né? Os demônios não podem dar uma surra física na gente. Pode dar uma surra espiritual, perturbar a gente. Mas no físico não, né? Então, o Senhor fala para a gente vestir a couraça da justiça. Calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Precisamos pregar o evangelho. O nosso pés é vestido e nós pregamos o evangelho com esses sapatos vindos de Deus. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. O escudo da fé que vai nos proteger dos dardos inflamados do diabo. Está escrito aqui, com quais podereis apagar todos os dardos inflamados. O diabo vai continuar jogando dardo, e com o escudo da fé você vai se protegendo, né?
sabendo que Deus está com você e jamais vai te abandonar. Tomai também o capacete da salvação. Você é de Jesus, eu recebi Jesus na minha vida. Eu entreguei a Ele, nada vai tirar esse capacete é meu, Ele me deu. Eu pertenço a Cristo. E esse capacete é um presente dado por Deus. Não fui eu que conquistei, não fui eu que lutei por ele, é dado por Deus. Então tudo que é dado por Deus é eterno. Então você tem esse capacete. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus é a espada. Toda vez que você quer lutar com o diabo, lembre-se que Jesus fez. Que o diabo foi lá tentar ele no deserto, Jesus falava, ele falava a palavra e Jesus repetia. Está escrito, Jesus falava. Está escrito. Então, nós temos o quê? Nós, nesse curso, vamos aprender a memorizar versículos. Eu tive esse hábito quando eu me converti. Amém. E vai ser um dos pontos, né? Que vai ser na matéria, que vai juntar com os pontos das provas, vai ser memorizar versículos. Amém? Glória a Deus. Então, a gente vai memorizar eles. E orando em todo tempo, com toda oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica pelos santos. Então, nós temos que vestir essa armadura todos os dias. Todos os dias vamos ser atacadas, então a gente precisa vestir a armadura quando a gente vai para a guerra. Quando é que a gente vai para a guerra? Quando a gente vai pregar o Evangelho. Toda vez que a gente vai pregar o Evangelho, a gente vai para uma guerra. Toda vez que a gente vai falar de Jesus para alguém, a gente vai para uma guerra. Por quê? Porque você vai arrancar a pessoa do reino das trevas e vai trazer para o reino da luz. E aí o diabo não vai querer e vai guerrear com você. E você vai estar numa guerra. Então, toda vez que você vai para uma guerra, você veste a armadura. Todo dia é dia de guerra, amadas. Todo dia. Você vai encontrar pessoas que vão querer te insultar, pessoas que vão querer te magoar. E você vai ter que estar com a armadura preparada para enfrentar o quê? O inimigo. Você não está enfrentando as pessoas, e sim o inimigo que usa a vida dessas pessoas. Amém? E essa é a nossa aula de hoje. Glória a Deus. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que vocês foram muito abençoadas. Amém? E nós vamos encerrar com uma oração que a Valquíria, quietinha lá, bem bonitinha, vai fazer por nós. Amém, Valquíria? Glória a Deus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, pela tua filha que colocou nesse coração tudo isso que ela vem passando para nós. O Senhor a enche cada vez mais de sabedoria, lhe dando graça, força, para nos ajudar a cada uma de nós. Abençoa-nos, Senhor, a todos aqui que estão participando, Senhor, meu Deus, e que alcance as nossas famílias, que alcance onde a gente não pode chegar, porque o Senhor é Deus de perto, é Deus de longe. Que o Senhor venha abrir as nossas mentes, venha nos dar a sabedoria, o conhecimento, venha nos fortalecer cada vez mais e mais na fé. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Glória a No Deus. nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.